Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vim continuar os episódios que eu tô falando um pouco da minha vida, né? Na verdade, me abri bastante, falando desde o meu nascimento até o dia de hoje, né? Eu também pude passar por depressão, né? E é algo assim surreal, porque pelo menos comigo aconteceu que eu não queria ir para lugar nenhum, só queria ficar em casa, mal me alimentava, à noite eu jantava, era com uma maçã. Estava emagrecendo pelos momentos que eu passei, né? Principalmente no casamento, né? Que eu tive a primeira separação e não conseguimos dar entrada no divórcio na época, né? E aí a gente ficou 7 meses separados. E ali eu me vi dependente de uma pessoa, né? E não de Deus. Isso que a gente precisa tomar cuidado. Por isso que muitas das vezes a gente sente esses vazios, tristeza muito profunda, que vai resultando em depressão, né? Só quem sabe é quem passa. Às vezes a gente julga muitas pessoas, fala, pô, besteira, comportamento XY, mas só quem sabe é quem passa. E aí nesse período que eu passei, isso foi 2016, né, a primeira separação, a gente chegou lá na defensoria da entrada e o sistema saiu fora do ar, ficamos separados 7 meses. E ali eu me vi dependente de emocional, né, não financeiramente, que eu sempre graças a Deus, sempre consegui me manter sozinha. E aí, emocionalmente mesmo, achando que a pessoa é a única pessoa do mundo, que ela é minha prioridade. E na verdade, eu fui enxergar isso anos depois, né? Quando ele me pediu para voltar, chorou, eu dei essa oportunidade. E aí passamos anos juntos, mas como se estivesse separados, né? Morando no mesmo teto, mas sem vida de casal, né? Vida de casamento mesmo. E ali eu vivi uma depressão, uma dependência de um homem, sendo que eu tive que perder para poder saber que a nossa dependência é Deus, né? A gente tem que depender de Deus, a gente tem que se amar, cuidar do nosso templo, do Espírito Santo. E a depressão, ela foi acabando com a minha pessoa, eu estava desestimulada para nada. Eu não olhava para mim, não me amava, eu sentia muita falta da minha mãe, que eu perdi minha mãe, o casamento não estava legal também, então juntou tudo, foi criando aquele buraco enorme, né? E eu não entendia que eu tinha que olhar para o alto, eu não entendia que era Jesus que é o meu verdadeiro amigo, meu verdadeiro amor, né? Quando você passa a entender que a sua vida e você depende de Cristo e não de coisas e de pessoas, você fica naquela dependência emocional de pessoas, né? E Deus, ele só vai suprir sua necessidade, seu vazio, quando você busca ele. Ele espera por você, né? A gente não pode também ficar esperando as coisas do alto. Ai, vai cair aqui um emprego, vai cair para mim aqui enfim. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. E ali eu me vi realmente no fundo do poço e muito triste, chorava todos os dias. E aí Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo. Sula, você tem que olhar para a minha pessoa, porque Deus é a Trindade, né? Então a gente tem que, ele é uma pessoa. Então começou a falar comigo no meu coração. Olha para mim, olhe para o alto e não olhe em pessoas, não olhe o que você perdeu. Olha para minha pessoa. E eu comecei a buscar Deus, orar, né? Comecei a ler coisa que eu não fazia e ler livros e começar a entender que o Espírito Santo, Deus, estava em mim e ele queria ativar, ele queria reacender a luz em mim, né? Para eu poder enxergar ele dentro de mim. Então, quando eu comecei a ver que Jesus é meu alvo, ele é meu amigo, o grande amor da minha vida, eu comecei a me amar, olhar mais para mim. E foi quando eu dei checkmate de finalizar o que não estava sendo construtivo, que não estava sendo edificante, né? Que era o casamento. E essa decisão foi muito orada, foi muito conversada com meus líderes e pastores, né? E pensei e orei para chegar nessa definição, nessa decisão. E aí Deus começou, e eu já estava bem firmada com Deus, já estava focada, já estava realmente preenchida de Deus. Não é que a gente não vai passar vales, não é que a gente não vai, que a gente, eu não sinto nada. A gente também é de carne, né? A gente sente. O divórcio não é uma coisa fácil de se lidar. É como se fosse uma perda de um ente querido, mas em vida, né? Então, assim, além de eu ter perdido minha mãe, né? Ela faleceu em 200 e pouco.
E foi muito difícil, ainda é muito difícil para mim, mas sabendo que ela tá com Cristo, graças a Deus, a gente sente falta física, né, de abraçar a pessoa. E aí eu comecei a entender que a minha provisão, o meu aconchego, quem supre o meu vazio é Jesus. No resumo, eu comecei a levantar desse fundo do poço que eu estava, que a depressão é muito triste, gente. A depressão é algo assim que a vontade de arrancar o coração fora, não viver mais, né? Não ter mais sentido. E quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a levantar, a sair do chão, a não ficar mais cabisbaixa, a não me sentir vítima, e Deus começou a trabalhar no meu coração. Graças a Deus, hoje eu posso falar para vocês que eu estou bem, graças a Deus, buscando, sem cessar, e eu já fui muito tímida, já fui muito retraída, muito introvertida, né? Não é fácil a gente soltar mesmo, né, na presença de Deus, que a gente se sente muito, às vezes se sente julgada, às vezes se sente preocupado com o que os outros vão achar. E quando eu percebi que isso nada mais me importa do que a presença de Deus, eu destravei na presença de Deus. Então, realmente eu sou o que sou na presença de Deus e fora e longe da igreja também, físico, em qualquer lugar, eu sou assim, intensa na presença de Deus. Eu adoro dançar, adoro pular, adoro ser quem eu sou, coisa que foi difícil, anos e anos e anos, a vida inteira, nunca me sentia feliz, achava que eu era nada, né? Eu achava que eu não tinha valor. E hoje eu creio, como diz aquele louvor, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Declare para você: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, você tem o valor. E hoje eu vejo que eu tenho valor, eu creio que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo também, vocês têm valor para Jesus. Às vezes você pode achar que para um, para outro não tem valor, mas para Jesus você tem muito valor. E isso é o mais importante. A gente tem que desapegar de pessoas, né? Achar que as pessoas têm que te dar valor. Quem te dá o maior valor, quem morreu por você, foi Jesus. As pessoas sim, vai ter alguns amigos, parentes que amam a sua pessoa, gostam de você como você é. A gente agradece por isso, pela fidelidade, do carinho das pessoas por nós, né? Mas você tem que se apegar no verdadeiro amor, que lança fora todo medo, que é Jesus, tá bom? Eu desejo para vocês um beijo, que esse testemunho, essa questão da minha vida sobre depressão, que vocês venham entender que quem nos levanta e quem a gente tem valor é Jesus, é para Jesus. Você tem que olhar para Cristo, é Ele que te levanta de todas as dificuldades, de momentos tristes como eu passei, e não se vitimizar, porque Ele nos ama como a gente é, tá? Então levante a cabeça, ore, coloque um louvor. Eu tô triste, tô arrasada. Pede a Deus força, Ele vai te dar, como Ele fez comigo, tá bom? Obrigada para todos vocês que me acompanham, que curtem também. Deus abençoe a vida de vocês. Não importa quantas pessoas vão assistir, seja uma pessoa, uma que possa ser tocada por Deus, não pela Sula, mas por Deus através desse vídeo. Amém. Super grata, tá bom? Paz de Senhor, um beijão no coração.